Salve, salve! Tudo bem? Hoje a gente vai discutir uma coisinha um pouquinho mais séria, tá? Já teve a sensação de que apesar da gente ter 1 milhão de jogos e acessos facilitados a jogos e plataformas, a gente é bombardeado por jogo o tempo inteiro, coisa que a gente não era antigamente, nem na infância dos mais velhos, né? Como eu, que começaram jogando lá atrás, no Atari 2600. Os jogos estão mais vazios que nunca. A gente não tá falando de uma nostalgia distorcida de quem jogava em TV de tubo e achava tudo mais mágico. Não é sobre isso. A gente tá falando do esvaziamento real. Da arte, da invenção, da coragem, da experimentação. E os principais responsáveis por essa decadência, adivinha? São justamente as três gigantes que constroem o mercado atual. A Microsoft, a Sony e a Nintendo. Bora falar um pouquinho delas? Vou começar pela Microsoft. Ela não quer fazer o melhor jogo, né? Ela quer fazer todos os jogos. Ela quer estar em todos os lugares, em todos os jogos. Ela quer um monopólio silencioso travestida de liberdade de escolha, porque ela continua mantendo o nome dos estúdios que ela adquire como se você tivesse grandes escolhas, sabe? Você tem ela comprando estúdios inteiros tão rápido e tão fácil como quem troca de camisa. Ele engoliu hoje a Bethesda, a Activision Blizzard, que a Blizzard já tinha sido vendida para essa lógica de mercado, explorativa pra caramba, pra Activision. Ainda assim, a sua identidade como plataforma, ao invés de crescer, ela se diluiu com cada novo lançamento. Os jogos principais dela perdem relevância até antes do lançamento. Quando você hoje olha para a marca Xbox, ela virou um selo genérico, totalmente desprovido de alma. Ela é um canal de distribuição de serviço, de Game Pass, e aos poucos foi virando uma armadilha, né? O fast food da experiência gamer pode ser jogado numa TV, num PC, num celular, num portátil, num console e em breve, se bobear, até no seu liquidificador. Tanto poder nas mãos, ela mata diversos jogos até antes deles amadurecerem. Porque a lógica deles não é a lógica de fazer games que engajem. A lógica deles é fazer games que deem lucro. E a gente tem como exemplo disso o Hi-Fi Rush, né? Ele era um jogo autoral, tinha identidade e foi cancelado porque não engajou legal nas redes. Ele nem tinha sido lançado. E a galera que é player de YouTube já tinha detonado o jogo. Para a Microsoft, os jogos não são mais obras, sabe? Eles são ativos. E todo ativo financeiro, ele é negociado e ele pode ser descartado. Ainda mais para alguém que tem o bolso completamente sem fundo, que nem a Microsoft. A Nintendo? Bom, a Nintendo é aquele exemplo perfeito do charme retrô, né? A gente lembra dela com muito carinho, mas atrás desse charme, desse gostinho retrô, né, ela esconde um comportamento autoritário e altamente predatório. Ela é aquela empresa, sabe, que quer te vender aquele jogo antigo, aquela ROM que você conseguia baixar em sites não oficiais, e que cada vez está ficando mais difícil porque ela está tirando todos eles do ar. Ela tenta te vender esse joguinho antigo que vai te trazer uma sensação de nostalgia pela quarta ou quinta vez e todas as vezes por preço cheio. E muito mais do que isso, ela agora trouxe uma novidade. Além do aumento dos preços absurdo, ela pode bricar o seu console remotamente, como se ela fosse Deus e você fosse nada. Na lógica da Nintendo, nada é seu. Nada. É tudo dela. Você aluga a experiência. E a sua condição é obedecer às regras do templo do Deus Nintendo. E agora, com o Switch 2 chegando a preços absurdos, mesmo trazendo uma tecnologia já ultrapassada e fazendo gráficos de geração passada, como tem sido comum desde o Nintendo Wii, talvez, ela reforça mais ainda a posição elitista dela. Não democratiza, ela não expande, ela exclui. O pior de tudo isso, de toda essa lógica, é que ainda tem quem aplauda esse tipo de comportamento. Ah, mas é porque é Nintendo. Ah, mas é a empresa da minha infância. Eles infantilizam o consumidor enquanto eles envenenam o acesso à cultura e fazem ele ficar cada vez mais difícil. Lucro no colo, moralidade no lixo. A Sony, ela caminha aos pouquinhos por fora, comendo pelas beiradas, para se tornar a única opção mainstream de relevância criativa no mercado de jogos. Aí você vai me falar, olha aí o sonista falando. Não, isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de medo. Se isso não te assusta, você tá bem errado. Agora, por que isso? Ela tem entregado jogos excelentes? Com certeza. Mas todos eles
aos poucos, vão pegando a mesma fórmula, emprestando os mesmos acertos e começando a se parecer um pouquinho demais. A estrutura básica de um jogo Sony é bastante clara. Ela traz gráfico de ponta, uma narrativa cinematográfica, uma câmera no ombro, um mundo semi-aberto, um drama familiar, um protagonista com trauma. Bate tudo isso no liquidificador e a gente tem o próximo hit da Sony. É um Netflix, mas com jogos de selo azul. Ela é previsível, segura, eficiente, e por isso mesmo ela é perigosamente conformista. A Sony hoje funciona como um monopólio cultural sem um monopólio econômico. Como todos os outros vêm tropeçando, ela está começando a reinar sozinha. E com sair da zona de conforto papo de coach, é mais fácil repetir as fórmulas que dão certo e se manter nessa zona de conforto do que arriscar algo novo e perder dinheiro. Por trás das 3 empresas, o inimigo continua sendo o mesmo: o capital especulativo. São investidores que nunca seguraram controle, ou que, como no caso de uns bilionários por aí, fingem ser pro players, pagando para pro players bombarem a conta dele em alguns jogos específicos. Mas são esses caras que não têm amor nenhum pelo videogame, não conhecem a indústria a fundo, não conhecem o passado dos jogos e nunca tiveram história com jogo nenhum, que acabam controlando o mercado do que você gosta e as franquias que você ama. Eles não respeitam o tempo do criador. Eles não estão nem aí pra isso. Eles não querem jogos ousados. Ousar num jogo é arriscar. E arriscar significa ganhar ou perder muito. Eles não ligam pra acessibilidade, pra comunidade, pra memória afetiva. O que eles querem é crescimento infinito. Lucro trimestral, um gráfico lindo e títulos que viralizem antes de serem lançados. E se o jogador de YouTube ou o crítico de internet não gostar do jogo por qualquer motivo, ele pode ser repensado. E se o jogo não rende o que é esperado pro mês, ele é enterrado. Se um estúdio ele tem voz própria, ele costuma ser comprado, e sendo comprado, ele acaba sendo amordaçado. Se a comunidade reclama, muitas vezes é tratado como ruído. Tudo isso por causa de gente que não joga videogame, mas joga bastante com as nossas emoções e com as nossas vidas, e é tudo pelo lucro. Isso é gente que destrói a cultura e transforma isso em planilhas. Hoje, a gente vive uma distorção muito clara. A gente tem mais tecnologia do que nunca, mais poder gráfico, mais capacidade, mas os jogos eles estão ficando cada vez mais vazios, menos memoráveis, sem alma, sem sal, sem gosto. São jogos que parecem grandes, mas muitas vezes são um consumidor de tempo, são artificialidades colocadas ali para estender talvez o tempo de gameplay. Muitas vezes esses jogos vêm parecendo diversos, mas eles acabam no final sendo bastante iguais. O pior de tudo isso, eles estão cada vez mais caros, né? E não é pelo valor artístico, não é porque você vai compensar mais o programador, o artista, o designer ou quem se esforçou para trazer o jogo para você, mas é porque é preciso engordar a carteira de quem vive na cobertura de um prédio de altíssimo luxo, no qual a gente nunca vai ter acesso, e garantir que esse mesmo ser humaninho adquira sua 26ª Ferrari ou seu iate gigante, da onde sairão iates menores, e desses iates menores, lanchas para ele passear por aí. É uma guerra de ego. O caso do GTA V, bastante emblemático, né? Já tinha falado sobre ele num outro vídeo mais curtinho. Ele tá sendo farmado até o osso. Ele tá servindo a Rockstar já tem mais de uma década. Ele tá sendo esticado até a corda estourar. E agora a Rockstar tá desenvolvendo o GTA VI, que é o projeto mais caro de toda a história do entretenimento. Como eu comentei no vídeo anterior, ele tá saindo mais caro e tá levando mais tempo para ser feito do que um arranha-céu de luxo, Burj Khalifa. Quem quiser pode buscar Burj Khalifa no Google, até com a grafia errada, ele corrige para você. Você vai dar uma olhada nesse arranha-céu e o quão luxuoso ele é. Hoje a gente passa por um momento de excessos, né? Tem que ter muito gráfico, tem que agradar muito a internet e a essência é zero. Isso é o que acontece quando o capital assume a lógica do entretenimento. Isso tem acontecido bastante também com o filme. Cada vez mais os filmes gastam mais e trazem menos conteúdo, menos alma, menos risco. São fórmulas prontas, como aquelas misturas de bolo que você compra, adiciona ovo e leite para não ter erro, sabe?
mais ou menos isso. Só que tem uma hora que isso cansa. Mas eu não trago só coisas ruins, né? Eu trago uma notícia boa porque ainda não é o Apocalipse Game. Talvez a gente não esteja tão longe disso. Só uma constatação. Enquanto a gente tem estúdios independentes maravilhosos que tentam manter viva a centelha da autoria, as grandes corporações sufocam tudo com burocracia, medo e ganância. O que sobra pra gente? Sobra pra gente resistir. É apoiar quem faz por paixão, denunciar o que é abusivo e lembrar que o game não é um produto somente. Ele é mais do que isso. O game, ele é expressão. Ele é uma coisa que toca vidas, é uma coisa que a gente coloca dentro da nossa vida num tempo que a gente tem livre e poderia estar usando para fazer outras coisas, o que a gente quisesse, a gente só está querendo se divertir. A expressão não pode ser comandada por quem só sabe calcular um ROI numa planilha financeira, ou que jamais sentiu a emoção real de segurar um controle e se derramar sobre um jogo, ou chegar no final daquele jogo que você teve uma baita dificuldade e sentir aquela sensação de vitória única que esse jogo te traz, sabe? Esses caras não estão aí para marcar a sua vida, pelo menos não com nada positivo. Eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm capital, eles têm as empresas, mas a gente tem o poder que eles não têm. A gente tem o poder de dizer não. Se a gente disser basta para isso e deixar de consumir jogos mais vazios e passar a dar mais força para esses estúdios de capital fechado, independentes, ou estúdios até que tenham grana envolvida, como a From Software, mas que ainda mantenham uma liberdade criativa, a gente vai entender que o futuro dos games ele não pertence aos acionistas, ele pertence a nós jogadores. Era isso, o vídeo foi longo, fica aí nossa crítica, deixa aí nos comentários o que você acha e segue a gente pra gente discutir mais sobre esse assunto. Um abraço e tchau, tchau.